Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. O tema de hoje é armazenagem de grãos, qualidade desse grão que está armazenado. Olha que tema interessante. Para tratar desse assunto, nós convidamos aqui o nosso querido amigo Darley Alebrandt. Pronunciei corretamente seu nome? Com certeza. Tá certo, Fábio. O Darley, ele que vem lá da Ceagran, de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência. É uma alegria a gente receber você aqui hoje. Bom dia. Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado à Agrociência por me convidar para estar aqui falando desse tema tão importante que é a armazenagem de grãos. Esse setor aí que tem uma carência enorme de informações que precisam ser trazidas e levadas e compartilhadas aqui, como a gente vai fazer. E sem falar que é um tema importante porque trata-se de um momento da agricultura brasileira fundamental, importante, especial, que precisa ser tratado, inclusive, com mais carinho aí, né, Darley? Tanto pelo produtor como pelos governantes aí do Brasil afora, porque é algo importante para que a gente possa garantir a qualidade desse grão que é produzido com tanto suor. Com certeza, Fábio. Se nós falarmos de pós-colheita de grãos, ou então falarmos na questão de produtividade dentro da porteira, né? Nesses últimos 10 anos, por exemplo, nós estamos tendo uma produtividade, um aumento de produtividade médio em torno de 6% ao ano. Se falarmos na nossa capacidade de armazenagem, ela somente tem crescido 2,5% ao ano. Se nós pegarmos essa nossa última safra, nós tivemos uma colheita em torno de 315 milhões de toneladas de grãos. E a nossa capacidade estática de armazenagem, ela somente é de 180, 190 milhões de toneladas. Temos um déficit muito grande aí, 125 milhões de toneladas, que acaba trazendo inúmeros prejuízos, sejam de qualidade, sejam de rentabilidade, de negócios e de oportunidades para cooperativas, para produtores, para todo esse setor da agricultura, do agronegócio brasileiro. E sem falar que, como você já mencionou, esse déficit aí está aumentando a cada ano, né? Porque a proporção de que aumenta os armazéns não acompanha e não ultrapassa a quantidade produzida no país. Sem dúvida. Nesse último ano, se pegarmos a safra 2021, 2022, a safra 2023 ela teve um aumento, um acréscimo de 15% de aumento de produtividade versus 2,5% a 3% de aumento só da pós-colheita, da capacidade de armazenagem de grãos. Entendi. Vamos lá então, Darley. Vamos começar o nosso episódio de hoje, mas antes disso eu quero te presentear aqui com uma caneca do podcast Agrociência em parceria aí com o Recanto do Criador, uma caneca semelhante a essa que você já está usando, para você levar de lembrança lá para a sua terra e contar para os seus amigos que você esteve aqui e mostrar, ó, vem aqui, vamos tomar um café comigo na caneca do Agrociência. Show, obrigado. Legal. Mas então, para a gente começar, vamos falar aí dos principais pontos críticos aí em relação ao pós-colheita, né? O que a gente deve observar em relação aos principais pontos críticos? Certo. O pós-colheita de grãos, para mim, que atuo na área, no segmento já há mais de 10 anos, o pós-colheita ele tem muita carência, né? Principalmente carência de informações, carência de profissionais para estar lá nas cooperativas, junto aos produtores e levar aquilo que eles precisam na prática, no dia a dia, saber. Né? Existem muitos gargalos que existem na pós-colheita de grãos. Então já fica aí uma grande oportunidade para os nossos estudantes, né? Os agrônomos, engenheiros aí que estão se formando aí, ficar atento a esse setor, a essa oportunidade aí do mercado de trabalho, que existe uma carência de mão de obra, como você disse. Com certeza. Como nós falamos, né, o agronegócio, a agricultura no Brasil, ele vai necessitar, ele precisa de uma maior atenção após colheita. Vai chegar um momento que o aumento de produtividade, todas as tecnologias que a gente tem à disposição em genética de insumos, de fertilizantes, de sementes,
né? A própria questão de equipamento agrícola, a pós-colheita ela vai travar, né? Como a gente já tem percebido o gargalo logístico como um todo, seja de armazenagem ou de logística em si, transporte, né? o transporte está acabando sendo um empecilho, né? Uma trava para o nosso crescimento. O negócio vai precisar isso e os alunos, essa área é muito grande, está muito em necessidade e existe uma carência de pessoas, de profissionais nessa nossa área de pós-colheita. Então já fica a grande dica aí, pessoal. Fiquem atentos a essa oportunidade. Além dessa carência de mão de obra, de profissionais aí para trabalharem, né, atuarem nesse ramo de atividade, quais seriam outros pontos críticos da armazenagem que a gente precisa jogar a luz em cima? Então, Fábio, a armazenagem de grãos ela tem uma dificuldade quando se fala nessa questão de profissionais, de informações também de mão de obra, né, dentro das unidades armazenadoras, seja no operacional ou na gestão, que consigam fazer, que tenham essa qualificação para fazerem os processos adequados e corretos, procedimentos, sistemas, dentro daquilo que se tem necessidade, né? Vamos usar, por exemplo, que é a porta de entrada de uma unidade de armazenagem de grãos, que é a balança ou a classificação. O método de classificação, mas principalmente dentro da classificação, que é a coleta de amostra, você ter uma amostra representativa daquela carga, ela acaba te influenciando ou ela te traz a informação para todo o processo que vai ser feito dentro da unidade de armazenagem. A partir daquele momento, daquela informação que é coletada. A partir daquela precisão da representatividade, entre tu ter uma representatividade maior ou menor, ela vai determinar todos os processos e aquilo que precisa ser feito com o grão lá dentro. Existem muitas falhas nesse processo aí de classificação? Com certeza, a principal falha no processo de classificação é essa de coleta de amostras. Acaba sendo o trabalho, né, mais delicado, o mais trabalhoso nesse processo de recepção. Então, existe uma norma aí, né, um padrão estabelecido pelo mapa, conforme o tamanho de caminhões, a quantidade de pontos que precisam ser coletados, né? Mas isso nós estamos falando de mínimos, pontos mínimos. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem esses pontos mínimos não são seguidos, tá? Então, quando nós falamos nesse processo de classificação de grãos, nós podemos ter aí 2% em média de falha, de perdas na pós-colheita provenientes desse processo que foi feito de forma errada, ou não foi representativo, ou não foi preciso. Para mim, esse é o processo mais importante de uma unidade de grãos, que é onde você está recebendo o grão e você precisa ter informações corretas, precisas daquele produto que está entrando na unidade de grãos. Para saber o que fazer a partir daquele momento com aquele grão, né? Justamente. Nós podemos ter um grão aí, e isso é muito comum, né? Um grão, por exemplo, sendo recebido em um caminhão com diversas características dentro da carga, da mesma carga. Grãos com mais umidade, grãos com menos umidade, grãos mais sujos, mais limpos. E se você fazer a partir disso uma tomada de decisão errada, você vai estar comprometendo todo o processo dentro da unidade de grãos. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tudo depende, né, daquela etapa primordial ali da classificação daquela carga, daquele grão, né? Vamos lá. Além dessa etapa que a gente estava falando da entrada, né, do grão, dali para frente, o que é feito e o que tem de gargalo, o que tem de dificuldades ali que a gente precisa observar? Então, Fábio, eu sempre levo, já nessa minha experiência, nesse segmento, que a qualidade de grãos na pós-colheita, ele provém de processos, né? De você ter a possibilidade de fazer os processos adequados. Claro, como nós estamos falando, desde que você tenha essas informações
corretas, mas você precisa ter a possibilidade de fazer processos certos. A partir desse momento do recebimento de grãos, vai ser feita essa destinação, né? O que eu vou fazer com esse grão? Esse grão, ele é seco, ele é limpo, ele é úmido, ele é sujo. Para mim definir o que eu vou fazer. Então, a partir desse momento, numa sequência natural aí numa unidade de grãos, esse grão vai ser destinado à moega correta, né? Em função das características ou de grão ou das características daquele tipo de grão para os próximos processos. E dentro desses processos, na unidade de grãos em si, nós temos falhas, principalmente relacionadas a tipo de equipamento, né? Regulagem, talvez? Regulagem de equipamento, com certeza. Essa calibração fina, entender conforme é o grão. Eu preciso fazer uma regulagem também, uma calibração daquele equipamento. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar fácil o entendimento nesse sentido da calibração do equipamento, aí, da calibragem do equipamento. Com relação à temperatura, porque o grão ele precisa ser seco, né? Ele vai tirar a umidade desse grão quando ele chega, se ele tiver uma umidade muito alta. A qualidade a mensuração da temperatura ali que se usa, como é feito esse trabalho, é importante observar isso, não? Me dá um exemplo prático aí de calibrar equipamento para garantir uma eficiência no processo. Olha só, se nós pegarmos num processo importante, dos mais importantes do processo de beneficiamento, é a questão de secagem, né? De secador. Se nós já viemos da classificação com informação errada, eu vou estar secando o grão com 25% de umidade, por exemplo, e nessa mesma massa de grãos eu posso ter grão com 18% de umidade. Sim. Tá? Então eu posso ter nesse processo grãos extremamente secos, além de 14, que não é interessante, que só aí, a cada ponto percentual que a gente acaba perdendo, nós estamos falando em torno de 0,14% de matéria seca. Então, um grão de 14, se eu seco ele até 13, eu tenho 0,14% de quebra de matéria seca. Isso é peso, né? Isso é dinheiro. Além disso, muitas vezes, o secador ele está mal regulado. Em qual sentido? Então, o equipamento, principalmente o secador, ele precisa ter um acompanhamento a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, ser feita uma amostragem nos diversos locais do secador, que a gente fala na mesa, né? Nas pontas, no meio. Para quê? Para entender como que está saindo essa minha secagem. Está homogêneo nos vários locais do secador? Temos essa mesma característica do grão? Ou eu tenho um local que o grão está secando mais do que o outro? E aí, inclusive, fazendo essa mensuração, esse acompanhamento, se previne nessa própria questão do secador, a própria questão de incêndio, né? Que é uma questão aí muito de preocupação e grande prejuízo também. Então, o secador ele precisa, e dentro dessa escala de beneficiamento, nós podemos ter perdas aí de regulagem de equipamento e tudo mais na casa aí de 2% a 3%. É bem fácil, tá? Então, precisa ter essa calibração em todos os equipamentos de forma rotineira e frequente. Assim como o próprio produtor rural calibra as suas máquinas lá no campo para fazer uma colheita bem feita, né? Grãos limpos, né? Adequada para sem ter a perda, de nada adianta se lá no secador, no silo, na armazenagem, não é feito esse trabalho para garantir a qualidade que o produtor tanto teve trabalho para colher lá no campo, não é mesmo? Sem dúvida, Fábio. O que eu tenho observado também que existe uma grande preocupação no campo, né, da porteira para dentro, como se fala, e muitas vezes depois da porteira não tem essa mesma preocupação. Em uma unidade de grãos, você não consegue melhorar a qualidade do grão que você está recebendo lá da lavoura. Mas piorar né? você consegue. Mas piorar você consegue. Então você precisa ter processos e procedimentos adequados e corretos também nessa
área que é muito importante. Sim, sem dúvida. Vamos pegar um exemplo, uma unidade de grãos, né? Muitas vezes o que ela tem armazenado lá dentro dos seus silos, ela vale muito mais, 2, 3 vezes mais do que a unidade em si. Uhum. Então, querendo ou não, é um cofre. Uhum. A unidade de grãos, ela é um cofre de Sem tudo dúvida, aquilo que tá foi doido. colhido. Tem muito dinheiro guardado ali. Né? E se nós pegarmos no sistema, nós vamos abrir um pouco mais isso, claro, na nossa conversa, mas nós estamos falando aí de 6 a 7% de perdas que a gente pode ter a partir do momento que teve a colheita do grãos. A partir do momento da entrada lá na classificação, nós podemos ter perdas É um de percentual 7%. significativo, cara. 7% é Sem muita coisa, dúvida. meu amigo. Perder isso Em dinheiro? é Quem quer dinheiro, perder né? 6%, 7% do seu patrimônio ali, Como né? que nós vamos perder isso, Fábio, se nós já corremos tanto risco lá na lavoura? Então, o grão ele está pronto, né? Exato, Ele foi já colhido, tá ali, né? já está ali, está pronto. É só fazer o processo correto e você ter aí, correr o risco de ter até 7% de perdas. Eu faço um paralelo aqui, vai ficar alheio ao nosso tema de hoje, mas só para o pessoal associar, é igual uma carreta, um caminhão que tem lá a sua carroceria furada e ele vai derramando grãos aí pela estrada afora. São percas consideráveis também, que prejuízo é grande para o produtor rural, né? Como você disse, o grão já está pronto, já está colhido, já está ali embarcado, né? Ele vai perdendo o grão aí, né? São moedas que vão caindo pelo caminho. Com certeza, são quilos aí. Se nós pegarmos nessa questão de transporte, a maior perca relacionada ao transporte, você sabia que é da fazenda até a unidade de grãos? Ah, não tenho dúvida. Que Nas são nossas estradas e tudo. os Então, caminhões inclusive, mais esse é um tema aí do simples, próximo episódio aí que a gente está querendo né? gravar já. Só para falar disso. Legal. Vamos lá. Você falou bastante com relação ao processo de secagem desse grão, né? A umidade, né? Que é o que a gente não quer ou quer só em partes, né? Um percentual correto de umidade no grão. Em que sentido, assim, de que forma que a umidade ela pode ser um fator crítico aí para a armazenagem desse grão? Então, essa questão da umidade do grão, ela acaba tendo bastante relação que tenho presenciado com a questão de safra, né? Com a questão da colheita antecipada ou da colheita tardia, né? Você colhe antecipado para plantar a próxima safra, ou você entra numa época de colheita com uma umidade climática maior, e ela acaba influenciando em toda a questão da armazenagem de grãos. O ideal seria colher esse grão na sua maturação, no seu melhor ponto de maturação biológica, né? Que nós estamos falando em torno aí de 22% a 23%, né, na própria questão do milho, que é o que entra com maior percentual de umidade. Se nós usarmos o milho como um exemplo, né, que o milho geralmente, ele tem a tendência de entrar na unidade com umidade de 25 a 30, muito úmido, nós começamos aí problemas quais? Gargalos, inclusive. O processo é demorado, né? Nós temos um processo demorado de secagem, porque o grão está muito seco, muito úmido. Nós precisamos dar 2, 3 tomos desse milho dentro do secador, ou então fazer uma secagem combinada, um pré-secado, acaba necessitando de mais equipamentos, inclusive, né, em função disso, ou até assim, você imagina um grão aí, ele está batendo, né, 2, 3 vezes nos equipamentos, está passando aí 2, 3 vezes num elevador, num redler, num secador, isso gera muito dano mecânico, né? O dano mecânico é muito grande, microfissuras, rachaduras, né, em função dessa alta umidade. Geram custos, né? Gera um custo. Então, nós temos uma demora no processo, isso acaba impactando e influenciando no próprio projeto, né? Mas naquilo que você consegue produzir na unidade de grãos, você tem que estar preparado para isso, para mesmo demorando nesse processo, continuar recebendo grãos, né? E você também acaba gerando defeitos
para as próximas perdas que estão relacionadas Sim. a grãos, né? Então, o grão, depois que ele foi seco, ou antes de seco, ele vai ter o processo de pré-limpeza, geralmente, né? Que é um processo natural, aí grão sujo e úmido, pré-limpeza, e ele vai para secagem, fica lá 2 a 3 horas rodando o secador, às vezes até mais, dependendo da umidade e do próprio secador. Aí, como nós falamos antes, a própria questão de regulagem do secador. Eu tenho uma área que ele seca mais e uma área que ele seca menos. Se isso não for Calibrado, né? visualizado, calibrado, acaba aumentando ainda mais essas falhas. Vamos imaginar então que um secador ele não foi tão bem calibrado assim por algum motivo, um erro humano, técnico, esses problemas do próprio desgaste do equipamento, enfim, alguma coisa aconteceu e o grão não foi bem seco. O que vai acontecer? Quais são os impactos desse problema de secagem no armazenamento desse grão? Com certeza. Então, após esse processo de secagem, de pós-limpeza, né? Com esse grão aí que teve todo esse tempo para secar, esse grão nós vamos mandar para o armazenamento, né? Ele vai lá para o silo. Uhum. Então, esse grão, ele já se encontra com dano mecânico, ele já está trincado, tá? O que vai acontecer quando ele for para o silo? Nós vamos ter uma grande concentração de quebrados, de partidos, né? Além dos visualmente inteiros, íntegros, mas que estão com alguma falha. O que acontece isso? Quando nós temos um grão, qual que inclusive é a parte mais importante de um grão? É a externa, é a pele, é que dá a proteção do grão. Quando nós temos alguma área desse grão que está com algum defeito ou alguma ferida, o próximo processo, a próxima falha vai ser probabilidade de inseto, porque o grão vai estar com uma abertura para a parte interna dele, né? Insetos, né? A própria tendo insetos da mesma forma vai acabar influenciando na conservação do grão. Nós vamos ter uma maior metabolização lá dentro do silo, né? Aumentando a temperatura, esse grão trincado, esses grãos quebrados, insetos. Muita umidade pode levar a fermentar esse grão, alguma coisa nesse sentido? Eu sou leigo no assunto, viu, gente? Já deixar bem claro, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Com certeza. A questão da umidade, a umidade de comercialização de padrão, se nós pegarmos aí de milho de soja, né, é 14%. É comum, tá? É comum, isso depende de equipamentos, mandarmos ou ir ou encaminharmos grãos para os silos, inclusive com um pouco mais de umidade, né? Mas, claro, os silos, eles precisam estar preparados para isso. Eles precisam ter sido adquiridos, comprados para fazer uma secagem. Então, se nós entrarmos para a linha de equipamento, nós temos silos aí que fazem uma aeração de conservação, que mantém aquele grão nos 14%. Já quando está armazenado. Já quando está armazenado. Essa é a minha grande curiosidade, essa questão da aeração. O que é isso? Para que serve? Como é que funciona? Já o grão armazenado, ele é aerado, ou seja, passa ar, oxigênio, não sei, no meio dele. Me explica isso aí que eu estou curioso. Então, o silo, quando o grão está lá dentro do silo, né, precisa se entender. Primeiro, aquele silo, a aeração dele é para quê? É para somente conservar e resfriar. Então, esse silo precisa ter um grão pronto, de 14%. Esse silo ele foi feito para também fazer uma secagem lá, geralmente se trabalha aí com grãos de 15, 15,5, tá? Mas o silo, a aeração, os metros cúbicos de ar por hora, eles precisam ter sido concebidos para isso, certo? E aí, essa questão da aeração, ela acaba tendo influência. O que determina, inclusive, isso? A aeração, né? Nós temos algumas informações que precisam ser levadas em conta. A umidade do grão, né? Com qual umidade o meu grão de fato está lá dentro do silo, essa média. Isso também é monitorado. Depois que ele já está armazenado, a qualidade, a umidade dele, se é quebrado ou não, ele também é monitorado. Com certeza. Nós temos hoje, a pós-colheita, ela de alguns anos para cá, né? Eu brinco que há 10 anos atrás se falava que a pós-colheita
não se reinventava a roda, né? Todo ano tinham coisas normais, não tinha muita novidade. Mas desde sempre, o monitoramento, ou a termometria, que a gente chama, são sensores dentro do silo, isso existiu já, né? De tu ter essas informações de temperatura. E de um tempo para cá, se nós pegarmos aí 4 ou 5 anos, está tendo um monitoramento, inclusive, no secador. Para quê? Para você acabar tendo um conhecimento do grão dentro da própria unidade de grãos, né? Você tem um monitoramento no secador, com informações de temperatura, de umidade desse grão lá dentro também, e na própria questão da armazenagem. Então, nós temos o controle dessa temperatura do grão lá dentro do silo, a umidade do grão lá dentro. Nós temos temperatura e umidade externa do ambiente ali, certo? O que isso influencia? Com essa correlação de informações que se tem, né, se usa uma que se chama de tabela de equilíbrio higroscópico, né? O que é essa tabela ou esse gráfico aí? Você tem que entender, em função dessas características aí colocadas, que tipo de ar você vai mandar para dentro do silo, né? Qualquer hora do dia eu posso aerar meu grão, né? Com qualquer temperatura, Até com a qualquer incidência do sol umidade. ali influencia. Com certeza. Olha que interessante. Se Não é nós... só guardar o trem lá não que vai ficar tudo certo. Então, Olha isso. um grão seco, e se eu for querer esfriar ele vai ter características e necessidades de aeração, de correlações climáticas diferentes do que um grão que está úmido, né? Que está lá com 15,5, que eu preciso terminar de secar ele. Outro fator que deve ser importante também, isso eu estou divagando, é dúvida, é o tempo que esse grão vai ficar armazenado, né? Com certeza. Então, também é um fator importante a ser pensado, né? Por quê? Boa pergunta. Esse grão vai ficar armazenado por quanto tempo? E, inclusive, em função da tomada de decisão, como eu estou comentando aqui. Eu preciso ter um grão seco ou eu posso ter um grão semi-úmido? Se eu vou fazer essa expedição e essa comercialização logo, né, programado, eu preciso ter o grão pronto, porque senão vai chegar lá na recepção dessa minha venda, nessa comercialização, e vai dar na trave. Né? Vai ter problema com umidade. Então, eu preciso saber disso. E, por outro lado, para tomar a decisão, inclusive, ok, esse grão vai ficar mais tempo, né? Eu preciso, da mesma forma, dosar, entender dessa questão da aeração para, além de esfriar o grão, para ter esse equilíbrio entre resfriamento, nós estamos falando aí também de atividade de água, que é muito importante dentro de um silo, né? Que a atividade de água que ela acaba influenciando e determinando na questão da conservação de grãos direta, tá? E a outra informação para mim, inclusive, não ter excesso de aeração. Então, eu também preciso ter calibrado e entendido por quanto tempo eu vou armazenar esse meu grão para dosar a minha aeração. Sim. Senão eu vou querer terminar logo esse meu processo, eu vou segurar o grão por mais tempo e eu preciso aerar, eu preciso passar, mas quando eu ver, eu vou estar secando o meu grão. Secando demais. Aí entra naquela questão da perda dos 0,14% aí que a gente Nossa, comentou. cara, que assunto interessante. Minha cabeça tá a milhão aqui, porque eu já tô vendo coisa lá na frente, olha só. Se eu botei um grão lá armazenado, que eu sei que eu vou comercializar ele mais para frente, não vai ser tão logo, então ele precisa estar um pouquinho mais úmido, porque eu vou aerar, então vai dar tempo dele secar, foi isso que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. Mas tem um outro detalhe, olha que loucura, cara, como que é difícil o trabalho de quem faz isso daí, por isso que tem que ter gente qualificada mesmo. Olha onde minha cabeça já foi. O próprio mercado vai me dizer a hora de comercializar, não é? Só que isso é uma variável muito importante e que varia muito. O próprio nome já fala, né? É muito incerto, eu não sei qual é o melhor momento para comercializar, a maioria das vezes.
Vai depender da demanda de mercado, preço, enfim, todas essas coisas. A não ser que seja um mercado futuro, que eu já comercializei, já sei exatamente quando eu vou entregar. Mas quando é algo que eu estou guardando ali para trabalhar com o mercado, Aham, né? Então tem uma correto. variação muito grande aí. Olha que interessante. Isso entra no planejamento? Com certeza. Aí é uma área que eu gosto demais, né? Fiz a pergunta para o cara certo, então. Aí. Para você ver, né? Nós estamos falando aí de planejamento e de entendimento do grão armazenado, né? Pois é. O que que isso acaba influenciando? Quando você tem essa possibilidade de fazer isso, isso entra diretamente num tema, muitas vezes, anterior, que é projeto. Sim. Por que projeto? Planejamento. Se eu tenho uma unidade de armazenagem que ela tem mais do que um silo, 2, 3, 4, eu consigo fazer esse planejamento em função de todo o trabalho dessa concentração de grão que tem na época de colheita, que cada dia é mais curto, né? É mais rápido. Eu consigo fazer esse planejamento e aumentar o rendimento da minha unidade de grãos, né? Então, precisa entender todos esses fatores. Todos esses fatores eles são planejados numa concepção, por exemplo, de um projeto, Claro. né? Claro. A comercialização. Isso nós estamos falando do rendimento. Com esse planejamento, a minha unidade ela vai ser mais rentável, inclusive ela vai ser mais eficiente, ela vai receber mais grãos, porque eu me planejei para fazer aqueles processos, correto? E isso também acaba entrando na linha que você falou de momento de comercialização, né? De oportunidades. E aí nós estamos falando da importância que são unidades de recebimento, de armazenagem para o negócio, para a colheita, a armazenagem de grãos, seja em cooperativa, em produtores, em cerealistas, em tradings, de você estar com você essa decisão de aproveitar o melhor momento para a comercialização e, inclusive, quem sabe vai ser um tema aí que também é uma questão importante, né? A própria rentabilização daquela produção, daquela colheita lá. Vale salientar, pessoal, que esse é um tema importante porque nós chamamos o Darley para vir bater esse papo com a gente aqui por conta até, inclusive, que eu esqueci de falar no começo, da própria formação dele acadêmica, né? Você é engenheiro agrícola e também engenheiro civil, então não é à toa que ele gosta desse tema, viu? Então é porque o cara estudou para isso e sabe o que está falando, né? A tua empresa, inclusive, a Seagran, né? Isso, A CH. Seagran, ela trabalha nesse sentido, né, de fazer o planejamento de novas unidades, de fazer a concepção de um armazém, de algo tão complexo como a gente está percebendo que mas desde o papel, né, observando até, inclusive, provavelmente a viabilidade econômica dessa planta, né? Sim, sim, sim. Tudo isso que vocês analisam, inclusive observando até esse detalhe da minha última pergunta de quando eu possivelmente vou comercializar, se é no mercado futuro, se é agora, se é, enfim, quando o mercado estiver melhor, né? Uhum, Nesse sentido, que é a grande importância. Eu, como administrador, eu sou suspeito a falar. sim. A gente adora planejamento. Eu adoro um fluxograma. Aham. Deve ter muito fluxograma lá, né, numa planta dessa, né? Operacional. Exatamente. Então, assim, o planejamento é essencial, eu sempre estou dizendo isso, em qualquer situação. Nessa daí, está se mostrando claramente que é fundamental, né? Não tem como não fazer. Sim. A pós-colheita, Fábio, ela é bem complexa, né? Nós podemos ver aqui, ela é bem complexa, ela é bem dinâmica, né? Então, além de você ter essa formação acadêmica, no meu caso, a engenharia agrícola e a engenharia civil, mas você precisa conhecer de todas as fases, né? No começo da nossa conversa, nós começamos a falar de classificação. Sim. E a classificação, o processo de classificação, nós falamos da classificação, falamos de secagem, falamos de beneficiamento. E tudo isso você precisa conhecer, Sem dúvida. né?
que acaba influenciando em tudo, no planejamento da unidade, no planejamento da obra, de uma adequação, de uma reforma, Eu vou até te né? fazer uma pergunta agora, mas é uma curiosidade minha mesmo, que eu sempre vejo, assim, quando a gente visita, ou quando passa na frente de um, de um armazém, né? Até a gente tem um folder aqui, não sei se dá para pegar aí, Gustavo, dá para ver bem aqui, um armazém aqui. Como é que chama? São os elevadores, né? Que transportam esse grão lá dentro. São. Como é que chama? É um sistema de rotação que eleva mesmo. São os elevadores que levam o grão para cima. É isso, né? É assim que funciona, não é? Isso. Essa é a minha primeira pergunta. São elevadores, né? Que vão girando, né? Nós temos... Ou correias que levam. Nós temos dois tipos de Vocês vão entender transportadores dentro de uma unidade, isso. né? Nós temos os transportadores verticais, né? Que são os elevadores de grãos, né? Tá. E nós temos os transportadores horizontais, que podem ser fita transportadora, podem ser Redler, podem ser roscas helicoidais. Essa rosca aí helicoidal que é a minha grande pergunta. Por quê? É minha curiosidade, sempre quando eu passo na frente de um negócio desse que eu vejo, eu fico curioso de saber. A gente tá falando de qualidade de grão. A rosca, ela gira e conforme ela gira, ela vai levando o grão, certo? Certo. Ela gira dentro de um tubo. Uhum. Naquele sistema de girar ali, existe a possibilidade de quebra de grão ali? A própria rosca enroscar num grão e fazer a quebra desse grão? Ou se ele não estiver bem regulado, ou se ela desgastou. Existe essa possibilidade? Essa é a minha grande dúvida em relação a isso. Falei, cara, isso aí tem que ser muito bem feito, muito bem regulado para não acontecer. Tô certo ou tô divagando muito? Não, tá certo. Tá certo. A rosca varredora, até por isso, ela acaba sendo um equipamento pouco utilizado, né? Ela é mais utilizada, ela dos equipamentos de transporte, o item, de certa forma, o mais barato, né? Um dos mais em conta. E, geralmente, ela é utilizada em projetos, em unidades menores. E ela tem esse problema, ela é um moedor. Né? Pois ela tem esse problema de atrito. Parece um moedor mesmo de carne. Ela tem esse problema de atrito. Uhum. Então, e isso mais era utilizado também mais antigamente, né? Então, nós temos correias transportadoras mais eficientes. Mais eficientes, mas que também iniciou a ter muito problema relacionado à emissão de poluente, à poeira, né? O desgaste dela. Não, elas há um tempo não muito distante, elas eram abertas, né? Não é nem aberta, ela não é fechada, ela não é um equipamento, uma caixa lacrada. Certo. E aí, em função disso, se começou a usar também um outro equipamento, que é o Redler, que se chama de Redler, né? Que ele acaba não gerando esse atrito e ele é todo enclausurado, é uma caixa fechada, né? Mas, claro, em cada projeto, em cada tipo de projeto, tem o ônus e o bônus de cada um. Então, tem que entender, nesse eu uso fita, nesse eu uso Redler, rosca. Agora, o elevador é um equipamento universal, né? Que toda unidade de grãos tem que ter, porque tu vai precisar elevar esse grão na altura, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, esse aí é muito comum. Então, a minha curiosidade estava certa. Então, é importante... Voltamos a frisar a importância do planejamento e da manutenção desses equipamentos que deve ser prevista, inclusive, lá quando está sendo feito o planejamento da planta, né? Com certeza. Sempre estar atento. Isso as pessoas enxergam como um custo, né? Uma despesa, e não seria bem isso, né? Isso aí você tem que entender como algo necessário, fundamental do processo, né? Que vai te prevenir prejuízos. Com certeza. Prevenir aí gastos desnecessários aí, como a gente já estava comentando aí, que pode chegar a 6, 7%, que não é um percentual pequeno. Muito grande, é muito grande. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Agora, um outro assunto que a gente não pode deixar de abordar, que a gente estava mencionando até nos bastidores, né, com relação para alcançar a maior rentabilidade aí do meu armazém, né, do meu silo, enfim, existem 3 palavrinhas que você mencionou ali para gente, que é segurança, versatilidade e eficiência, né? Como que essas 3 vertentes, essas 3 palavras, elas se interagem aí num processo como esse para alcançar a maior rentabilidade, que foi o termo que você usou. Então,
segurança, versatilidade e eficiência. Eu sempre levo como premissa, Fábio, que projetos, né, ou que unidades armazenadoras, elas precisam de 3 pilares, né, que envolvidas nela, que é a segurança, né, que precisa sim priorizar essa questão de segurança. Uma unidade de grãos, ela tem naturalmente presença de poeira, presença de gases, né, isso é natural, então precisa prezar segurança. Outra questão, versatilidade. O que é versatilidade? Como nós falamos aí, uma unidade de grãos, ela é feita de vários caminhos, né? Uma unidade de grãos ou uma unidade de grãos, a sua eficiência não é medida pela quantidade de silos que tem naquela unidade, né? Eu posso ter uma unidade de 10 silos, menos eficiente do que uma unidade de 2 silos. Então, uma unidade de grãos, ela tem, além dos equipamentos principais, silos, secador, máquinas e transportadores, ela tem caminhos, né? Que é fluxograma operacional, que é isso que nós falamos. Então, a versatilidade, o rendimento, a eficiência de uma unidade de grãos, ela está relacionado, tá, à sinergia que esses equipamentos, que esses processos, eles estão adeptos a fazerem, tá? O grão, ele precisa, conforme as características que a gente mencionou e vem conversando, cada tipo de grão, cada característica de grão, eu vou fazer um processo diferente. Mas a minha unidade precisa estar pronta, precisa fazer aquele processo diferente. Então, a qualidade de grãos, para mim, sempre está muito voltada aos processos que a unidade ela consegue fazer, que é os caminhos, que é os fluxogramas, que é essa versatilidade. E nós vamos ter eficiência com isso, né? A eficiência, a unidade, ela vai render mais, vai ter um rendimento maior, com isso ela vai poder receber mais grão, vai conseguir prestar um serviço com mais qualidade, com mais agilidade, e muitas vezes, quem sabe, algum serviço diferente, excepcional, que algum outro não presta. Então, segurança da operação, né? A versatilidade das operações, você ter equipamentos versáteis que você consiga com que se um equipamento acabou dando algum problema de manutenção, sim. mesmo você tendo feito uma manutenção preventiva, isso é muito normal acontecer, até porque a gente está falando aí de equipamento mecânico que pode dar problema, né? O outro equipamento precisa estar adepto, né? Ele precisa também poder fazer aquele mesmo processo. Eu não posso deixar de esvaziar uma moega de milho, por exemplo, porque o meu elevador da moega, que faz o trabalho do milho, ele quebrou. E sendo que eu tenho mais um elevador lá que, como padrão, eu uso para soja, certo? Mas em momentos eventuais e essas exceções, o meu outro elevador também precisa fazer a operação do milho. Sim. Vai dar uma travada? Vai, sem dúvida nenhuma, mas não vai parar o processo. Perfeito. E nós temos muitas unidades novas, inclusive, que isso não é observado, sabe? Aí, unidades novas, por exemplo, que é só levado em conta, inclusive, essa questão de concepção de segurança. Aí nós estamos falando em obras de nível 0, né? Que hoje se usa muito esse termo, obras nível 0. O que é obras nível 0? Uma unidade de grãos, ela tem muito espaço confinado, né? Muito poço de elevador, que se chama, com 10 metros de profundidade, muitos túneis, né? Que estão aí 5, 10 metros de profundidade, com poeira, com espaço confinado. Então, isso é uma questão muito de segurança. Salubre, né? Salubre, que precisa ser levada em conta. Pois é. Mas o que está acontecendo quando leva só para esse lado da segurança são projetos feitos, são obras feitas sem versatilidade. Obras nível 0, que você não tem mais nenhum espaço confinado, né, que está tudo a nível 0, tudo acima do nível da terra, mas que não tem versatilidade. Aí você pode ter uma quebra de equipamento, como nós comentamos aí,
e você parar o processo, né? Então, tem que ter esses 3 pilares, eles precisam ser observados: segurança, versatilidade e a eficiência. Se você tem uma versatilidade ou se a tua unidade ela for eficiente, ela fazer os processos que ela precisa fazer com os vários tipos de grãos e ter a versatilidade e segurança, essa combinação, e isso sim é possível, essa sinergia entre esses 3 pilares, você vai ter obras e projetos e unidades com uma grande rentabilidade, né? Que vai acabar sendo eficiente, vai render, vai receber mais grão, e isso é dinheiro, né? Sem dúvida nenhuma, é dinheiro que está sendo perdido. Darley, a gente não pode deixar de fazer a pergunta em relação àquele acidente que nós tivemos numa unidade armazenadora de grãos, né, no Paraná, que tivemos percas de vidas, né, infelizmente. O que poderia ter causado aquele acidente, já que a gente está falando de planejamento, está falando de controle, de manutenção de equipamentos, enfim, tem alguma relação nesse sentido aí? Vamos explicar para a nossa audiência aí, para quem está acompanhando, para entender o que pode ter causado aquilo. Sim, né? Como nós viemos falando, a imunidade de grãos, a segurança dela, ela precisa sempre ser levada muito como uma prioridade, né? Nós estamos falando aí de produto de grão vivo, né? Que o grão é um ser vivo, ele está respirando, ele está gerando gases. Nós temos muitos espaços confinados, profundos, né? Que geram gases, que têm a presença de poeira naturalmente, né? Então, existem esses perigos eminentes em uma unidade de armazenagem de grãos. Vamos falar então agora de outro assunto em relação à substituição, à troca do produto armazenado. Vamos supor que eu tenho soja armazenado, tirei tudo, vou colocar milho na próxima safra, ou vice-versa. Existe algum protocolo para fazer essa substituição, por exemplo, de desinfecção? Não sei, porque, por exemplo, quando a gente na avicultura vai trocar um lote pelo outro, precisa ficar um período sem animal ali, um vazio, aí tem todo um trabalho de desinfecção do aviário, enfim. No armazém, existe esse protocolo, essa preocupação ou nem tanto? Na armazenagem de grãos comercial, né, é comum se trabalhar ao mesmo tempo com milho e com soja, né? Isso é muito comum, principalmente no sul, né? Mas tem várias regiões do Brasil. O cuidado que se precisa ter é que essa mistura ou essa quantidade não ultrapasse o teto mínimo, né? Que se precisa ter de grãos, de outras espécies de grãos, milho na soja ou soja no milho, né? Então, na linha comercial de grãos, sim, tem toda essa questão de limpeza, quando nós estamos falando de silo, né? Mas não existe um protocolo para a unidade comercial dessa necessidade de limpeza fina, de limpeza precisa, até porque a gente, ao mesmo momento, está trabalhando com milho e com soja. Uhum. Mas sim precisa ficar ligado a esse valor mínimo de presença de um grão dentro da massa do outro. Entendi. Que bacana, Né? pessoal. Então, assim, é realmente muito assunto para discutir. Eu tenho outras perguntas já guardadas aqui, mas quem sabe para um próximo episódio, para uma próxima eventualidade. E você também aí, se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários desse vídeo, onde você está assistindo ou ouvindo, que com certeza a gente aqui do podcast ou o próprio Darley vai sim te mandar a resposta que você merece, beleza? Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a sua disponibilidade e a sua generosidade de vir aqui compartilhar todo o seu conhecimento, a sua experiência conosco, né, e com os nossos seguidores. Então, se você quiser deixar aí, Darley, o último recado, mandar um recado para a turma aí, para os produtores rurais, fica à vontade. Se quiser falar um pouco da Seagran, sua empresa aí que presta serviço nesse segmento, fica à vontade. As câmeras e os microfones são seus. Agradeço, Fábio e a Agrociência por esse espaço aqui, né? Teríamos muito mais tempo, tem muito mais assunto, deixamos isso para uma próxima oportunidade. Deu para ver e perceber que a pós-colheita, de fato, ela é dinâmica, ela é complexa, quem sabe até por isso tenha poucos profissionais, tem uma carência tão grande de informações, tem uma falta de referências aí, né? E o Darley vem
com essa experiência, com esse conhecimento prático, com essa vivência prática, além da formação acadêmica, também com a Seagran, para trazer todas essas informações, todo esse planejamento, esse acompanhamento, processos, operações, obras, projetos na área de pós-colheita, né? Que a gente precisa entender todos esses processos que a gente viu até agora, porque é uma atividade muito importante, né? Que tem muito valor envolvido, como comentei, as nossas unidades são cofres, então temos que cuidar bem desse nosso dinheiro, temos que ter pessoas que conheçam do negócio para cuidar desse nosso cofre, desse nosso banco, que são as unidades armazenadoras. Quem quiser me seguir, né, @DarleyAlebrand, tem bastante conteúdo lá, tem vários vídeos do dia a dia, stories também que eu faço dentro dessa área aí da pós-colheita, a qual eu sou fascinado e apaixonado, né? E tem o Instagram da Seagran também, seagran.engenharia, né? Vamos deixar aqui na nossa tela aqui o @ do Darley e da Seagran para que você possa acompanhar ele nas redes sociais e quem sabe entrar em contato aí para fechar alguma parceria ou algum negócio. Beleza? Beleza. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Último recado aqui para os nossos seguidores, curte esse vídeo, envia para os seus amigos, né? Segue a gente lá nas redes sociais e no YouTube. Envia para todos, acompanhem esse conteúdo e aprendam um pouco mais sobre a armazenagem de grãos no Brasil. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.